A Dani foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer por conta do projeto Amor Sem Limites. Ele foi tomando uma proporção e também o fato de eu ser um pregador, né, conhecido no contexto evangélico. E ela é uma pessoa que também se destaca muito nessa área, uma empreendedora, que ela também desenvolve muitos trabalhos sociais, principalmente dentro das comunidades, que sempre foi a área que eu gostei de atuar. E foi mais ou menos um casamento perfeito, porque eu tenho o conhecimento religioso, ela tem o conhecimento político. A gente consegue falar sobre política e religião sem ser algo agressivo. E a gente consegue transmitir, principalmente para a juventude, sempre uma mensagem muito positiva a respeito de assuntos que às vezes são complexos e carecem um pouco ali de um esclarecimento. Fala, gente querida! Fala, gente abençoada! Estamos no 17º encontro, o nosso 17º episódio, e hoje em uma edição muito, mas muito especial. Eu sou Renan Lopes. E eu sou a Dani Cunha. E hoje a gente está no podcast da Vitória, não é, Renan? Esse podcast hoje vai ser diferenciado. Amém, amém, amém. Minha amiga, nós estamos aí numa reta final de eleição, sabendo que logo ali, no próximo domingo, Quase no dia 4 dias agora, 2 de outubro, será aí o grande dia da eleição. E eu vou falar, nem imaginava que eu ia chegar nesse momento, né? Nem imaginava que eu chegaria nesse momento, até porque, como eu já disse algumas vezes, acho que a gente vai falar aqui um pouco sobre, né, o que me levou a essa candidatura. Você nem se fala, que já tem uma história aí na política. E hoje vê muitas coisas acontecendo e eu posso dizer que promessas se cumprindo. Amém. E hoje a gente vai fazer esse programa especial, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui entre eu e a Dani sobre a importância da política e da religião, sobre algumas pautas, né, que carecem da nossa atenção e precisam ser combatidas. Então, a nossa ideia aqui hoje, Dani, é esclarecer a sua mente, você que está aí nos acompanhando já há 17 episódios. E nos acompanhará, porque hoje é só uma edição especial, não acabou, não. Isso aí é só uma edição especial. E a gente vai tocar esse barco aí, só que como é meio que chovendo molhado, né? Que a gente já sabe que estamos em época de eleição. Claro. E essa semana é decisiva. Na verdade, os próximos 4 anos dessa nação, a responsabilidade e a decisão está na nossa mão. Tá? Literalmente na tua mão, você que vai às urnas, que vai votar, não deixe de votar, não anule o seu voto, porque nós precisamos exercer a nossa cidadania. Principalmente nós que somos servos de Deus, essa juventude cristã espalhada por esse Brasil, Rio de Janeiro afora, e você que é um cidadão de bem, isso é muito importante para a sua cidadania. Amém. E hoje a gente vai ter uma dinâmica aqui, né, Dani? Fala um pouquinho para nós aí, Dani. Vai ter uma dinâmica diferenciada. Eu e Renan passamos, todos acompanham, né? Quando a gente conseguiu trazer mais um sonho, que foi o sonho do podcast Sem Limites, a gente conseguiu, e vocês que estão aqui com a gente há 17 episódios, ou seja, há um tempinho, acho que vocês já conseguiram conhecer a gente um pouquinho mais, através também dos nossos convidados. Então, com a gente, vocês estão acostumados. E eu acho que nada mais justo, a gente está sempre aqui, né, Renan, dividindo esse espaço com pessoas tão lindas, tão maravilhosas e abençoadas, e a gente acaba sempre falando dos testemunhos deles. Yes. Então, a gente acabou ainda não tendo oportunidade de falar do nosso. Poder contar um pouco da nossa história. Inclusive, né, esse vídeo que vocês acompanharam aí como introdução desse podcast, ele é na verdade, eu digo que ele é um resumo do que é o nosso propósito hoje, eu e a Dani Cunha. Amém. Porque eu conheci a Dani, né, e um pouquinho antes da gente iniciar essa jornada política. E a Dani Cunha é uma pessoa extraordinária, que tem uma vida bem sucedida naquilo que ela faz. Ela é uma empreendedora que hoje forma empreendedoras. Inclusive, ela tem um projeto social muito lindo.
E você que me acompanha aqui, acompanha o podcast e ainda não acompanha a Dani Cunha nas redes sociais, vai lá e vê o trabalho que essa serva de Deus tem feito, formado mulheres. Inclusive, agora há pouco tempo você formou lá em Sepetiba, né? Formei. A gente acabou de formar, o todo agora são 6.000 mulheres 6.000 formadas. mulheres. E a gente vai continuar. E esse nosso trabalho é um trabalho maravilhoso. Nossas alunas sempre dizem que o nosso objetivo é pegar a experiência empreendedora. Eu sou empreendedora, já trabalhei, já montei negócios, já quebrei negócios, já montei negócios. E eu consegui achar uma forma de servir a obra, né, ajudando mulheres. E como é que a gente vai fazendo isso? Ao contrário do que muitos pensam, eu acho até importante a gente destacar aqui, todo o nosso propósito, ele é um propósito de Deus. As pessoas quando acham, estão fazendo só pela política, é o contrário. Nós fazemos e a consequência de tudo que a gente faz acabou sendo a política. Então, essa mulherada que aprende, agora eu falei mais de 6.000, mas assim, são testemunhos maravilhosos, não importa a quantidade para mim, não importa a última aula que eu dei ter tido mais 50.000 visualizações. O que importa é a gente ver aquelas pessoas falando, Dani, eu não tinha nada, eu não tinha perspectiva nenhuma. Agora eu sou boleira, agora eu sou transista, agora eu sou confeiteira, eu vendo sacolé na rua. E tudo isso porque elas precisam de uma palavra. Eu falo, sabe, Renan, sempre que o ser humano ele não quer a vida fácil. Ninguém quer, olha, eu quero ficar em casa e receber dinheiro. Não, as pessoas querem a dignidade do trabalho. Elas querem a oportunidade de poder trabalhar. Então, eu acho que isso combina muito com quem nós somos. E eu acho muito bacana falar isso, porque eu e o Renan somos pessoas muito parecidas. Os nossos valores de família, de Deus, de tudo que a gente acredita é muito parecido. Então, essa nossa aliança, ela veio acima de tudo porque a gente conseguiu se identificar para passar a mesma mensagem, né, Renan? Verdade, verdade. Eu acho interessante, Dani, é que você falou sobre essa questão da formação de novas empreendedoras. Na verdade, foi o que aconteceu comigo. Deus sempre colocou um projeto no meu coração que era fazer o Amor Sem Limites. Sim. Né? Fazer um trabalho dentro de comunidades, um trabalho sério, um trabalho que de fato visasse a necessidade, principalmente das pessoas que moram em comunidade. Eu que sou nascido e criado em uma comunidade. Muita gente tem medo de chegar na comunidade. E tem até um preconceito a respeito exatamente. da comunidade. E nunca fiz nada, politicamente falando, socialmente falando, pensando em política. Ô, Daniel. Gente, é assim mesmo. Aqui a gente tá em casa, entendeu? E eu nunca fiz nada, Dani, pensando em política. Né? Sim. Eu sempre fiz o meu trabalho, na verdade, pelo meu chamado, como um pastor, um pregador, que não queria ser apenas um pregador, eu queria fazer um projeto missionário, um projeto social. Porque quando você fala de missões, principalmente dentro do nosso contexto, é impossível você falar de missões sem falar de obra social. Claro. Porque a missão, o trabalho missionário, eu penso, ele é a junção do evangelismo, né? Da palavra de Deus e do trabalho social. Perfeito. Porque é o que eu falei muito tempo, isso antes de começar a caminhar nessa minha jornada política. Não tem como você chegar numa comunidade e dizer para um jovem, uma criança, um adolescente, Jesus te ama. Só que aquela criança ali, às vezes está passando uma necessidade dentro de casa. Aquele adolescente. E eles crescem, né, dentro de um contexto de que, poxa, eles estão diante da criminalidade, o tráfico de drogas, o acesso às drogas. A concorrência, como eu falo sempre, ela é desleal nesse grande sentido. E isso, não estou falando do que a mídia mostra, não, porque tem gente muita gente assiste gente de outros estados. Tem pessoas que falam, cara, o Rio de Janeiro é aquilo mesmo, que aparece na televisão. Cara, o Rio, a mídia, na verdade, ela disfarça um pouco o que é a realidade do Rio de Janeiro. É a verdade é essa. Então, a criança está ali vendo o traficante, né? Claro, uma vida errada e muito perigosa, mas o cara está ali ganhando o seu dinheiro,
né? Ele acaba Tá vendo a ali, referência, né? Assim, a tem pessoa que carro, não tem moto, tem condição, compra o que quer, tem ali mulheres. A criança, e eu sempre digo isso, a criança ela cresce vendo aquilo. Você acha que ela vai escolher entre um cidadão de bem que tá vendo, a criança está vendo o pai dela trabalhar dignamente, saindo de casa às 4, 3 da manhã, trabalhar a semana inteira, volta e mesmo assim não passa tem necessidade, né? o sustento necessário para cuidar daquela casa ali. Passa necessidade, limitações, não pode comprar, não pode fazer, tem que ficar pedindo emprestado. A criança vai para a rua para vender bala no sinal, vai vender não sei o quê. Aí você acha que essa criança vai crescendo um adolescente. Você acha que ela vai escolher entre ser um trabalhador honesto, que soa, rala e não tem dignidade, e ser um marginal que vai ali vai ali roubar, traficar, vai assaltar, vai viver uma vida, né, uma vida perigosa, que de fato é uma vida perigosa, é uma vida que eu não desejo para ninguém, que eu tive muitos amigos que se envolveram no A tráfico. gente acaba perdendo, né, amigos, muita e gente. perdi Você vários falou amigos. isso. E é uma vida que, cara, não deseja a ninguém, que não tem liberdade, não tem paz, não pode dormir direito, não pode sair livremente. Só que ela vai olhar e dizer, cara, eu vou seguir para aquela vida. E aí entra o que a gente falou num dos primeiros episódios, a questão da influência. Então, junta a influência, junta tudo isso. Então, dentro disso, eu falei assim, cara, a gente pode fazer um trabalho, a gente pode desenvolver um trabalho que vai atender e a gente vai tentar não só ajudar essas pessoas, mas também trazer uma mudança de mentalidade. O mais importante, né, Renan? Você sabe que tem um estudo que é muito curioso, mas todo mundo para pensar, eu quero que todo mundo aqui pare e faça essa reflexão. Nós somos fruto das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Uau. A gente acaba, muitas vezes, sem perceber, tem os nossos valores, temos tudo, mas a gente também tem os hábitos do dia a dia. Então, a gente acaba adquirindo hábitos parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. E para e pensa, eu agora mesmo estava fazendo essa reflexão. Marido, pai, mãe. Quando a gente para e pensa, a gente tem as nossas referências. E quando você estava falando disso, é uma coisa que eu falo muito do efeito da bola de neve. Que quando a gente olha esse entorno, e ainda mais numa comunidade, a figura da referência, ela acaba sendo, como o Renan falou, aquela figura que exerce o maior poder, vamos dizer assim. E se eles não têm essa figura ali dentro de casa, eles olham para o lado, e não é nem a vida... Quando a gente fala disso, a gente não está nem falando de luxo, não. A gente está falando da idolatria. Então, a pessoa olha aquele cara que está ali. E o cara tá lá, ele vende a droga, ele consegue tudo, todo mundo, né, venera aquela pessoa ali na região. Aí aquela criança que não tem. Muitas vezes ela não tem o estudo. Não tem estudo. Então, se ela não tem o estudo, ela não tem uma base. Aí ela deveria sair da aula tarde, tipo estudo em tempo integral. Ela não faz isso, ela passa o quê? O dia no ócio. Aí ela não tem um esporte, um programa para que ela possa complementar o estudo, que ela nem tem. Então, ela vai para a rua. Quando ela fica na rua, o que acaba acontecendo? Ela vai conviver com quem? Com quem está na rua. Quem está na rua, na comunidade, no dia a dia? O tráfico. Aí ela chega em casa à noite, vê tudo lindo e maravilhoso, entre aspas, na rua. Aí chega em casa, volta para a realidade, vê que é tudo difícil. E que ela não tem a perspectiva, então ela não consegue sair dessa bola de neve. E você falou uma coisa muito interessante, Dani, porque não tem nem como culpar os pais dessas crianças. Não. Porque, por exemplo, né, já aconteceu, tu vê uma criança na rua, cadê o pai dessa criança? Né? Tem muita gente que fala isso, né? Cadê o pai dessas crianças? Fala. E às vezes, né, claro que não é 100%, existe também muitos pais que acabam sendo negligentes no cuidado. Porém, existe uma grande maioria, que tem que escolher ou ficar em casa ali cuidando, ou trabalhar para dar um sustento, ou tentar trazer um recurso para dentro de casa. Para alimentar, né? Para que eles possam comer. Eu vou falar o que eu vivi. Eu, por exemplo,
Meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Eu cresci com essa realidade dos meus pais e minha mãe trabalhando. Sim, Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, os dois se juntavam, chegavam em casa e trazia ali o sustento, pagava aluguel, fazia as compras, cuidava da gente na medida do possível. Porém, minha mãe sempre e meu pai se preocuparam enquanto éramos crianças, de não deixar a gente sozinho. Então eles tiveram essa preocupação. Então sempre tinha um tio ou alguém que minha mãe contratava ali, uma amiga dela que ela contratava ali, dava uma ajuda de custo para criança, para aquela pessoa cuidar da gente como se fosse uma babá. Sim. Na verdade, uma cuidadora. E por conta disso, eu e minha irmã, a gente conseguiu estudar ali, né, fazer aqueles primeiros contatos, o primário ali, aí vai crescendo, vai crescendo. Sim. Aí quando meu irmão chegou a uma certa idade, já uma idade assim de responsabilidade, lá com seus 13, 14 anos, e ele foi ficando mais velho, que o meu irmão mais eu sou do meio. Aí foi onde meu pai minha mãe já não colocaram mais pessoas dentro da nossa casa cuidando. Eles já viram o direcionamento que eles conseguiram dar. Já viram. Aí crescemos, se mantemos, mesmo com meus pais trabalhando, a gente se manteve ali em casa, ali, tal, eu, meu irmão, minha irmã. E, graças a Deus, nenhum de nós se perdemos. Amém. Graças a Deus. Porém, eu já tive experiências de amigos que também tiveram a mesma condição, dos pais trabalhando, mas se perderam porque não teve alguém ali para segurar a rédea, né? Ali para dizer assim, não, você tem que estudar, você tem que ficar em casa, você tem que ter aquele compromisso. E nessas horas, para uma criança, né, Renan? Você tem que estudar, ou você tem que ir para a rua. Para a criança vai olhar e falar, para que eu vou estudar? Eu não quero, não tem o pai é chato. Não tem ninguém em cima pra pois ir. É. Porque aquilo, aí o cara vai matar a aula, como eu vi muitas coisas a fazer, eu já matei algumas aulas também. Aí a gente vai e mata a aula. Só que nessa aí é que a pessoa se perde. Porque se a pessoa não tiver uma base, ela um não volta pro princípio, centro. um cuidado, ela vai se perder. Como eu já tive experiências de eu chegar em um lugar e os meus amigos iam fazer uma besteira, e quando eu estava junto com eles ali, que eu iria, a minha mente falou assim, opa... Você teve o discernimento. Você aprendeu isso. Você não pode fazer isso. É perfeito. O próprio Espírito Santo, aí você lembra do teu pai, da tua mãe, meu pai e minha mãe, que era sempre muito rígido no quesito do cuidado. Sim. Aí até que a minha consciência não permite. O meu princípio não permite. Então, eu já vi amigos irem fazer besteira e eu não ia porque eu tinha ali aquele discernimento. Então, mas não é todo mundo que tem um Roberto, que é meu pai, uma Natalina, que é minha mãe. Porque é a referência, né? É aquilo que a gente estava falando, das 5 pessoas que são mais próximas a gente. Na hora que seus pais falaram, você poderia ter pensado, pai, deixa de ser exagerado. Mas na hora em que você, enquanto ser humano, é colocado em xeque, num momento como esse, o que pesa mais é a sua base, é o seu centro ali. Justamente. E eu tive, graças a Deus, esse cuidado. Então, na minha vida, Dani, as coisas, claro, acabaram caminhando para esse meu propósito. Hoje, um jovem pregador, inclusive hoje, com 27 anos, eu entendo que tudo que meus pais fizeram, de me privar, de me proibir, de muitas coisas, até me corrigir, correções que eu recebi, claro. Hoje eu entendo que valeu muito a pena. Com certeza. E eu, no lugar deles, teria feito a mesma coisa. E hoje eles... Senão, às vezes, até mais, né? A gente vai hoje eles podem botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, cara, a gente pode ter dado tudo que eles mereciam, né? Que um pai quer dar pro seu filho. Mas o que eu precisava, o que eu necessitava para ser um cidadão, isso aí. De bem responsável, hoje um pai de família, inclusive minha filha está fazendo 4 anos hoje. Hoje, aniversário da Nicole. 4 anos. Nicole, você ainda vai ver esse vídeo, vai falar que legal, que bacana. E hoje eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem, eu sou um cidadão do bem, tenho minhas responsabilidades. Isso é muito bacana, né, Renan? Sabe que foi por isso, a gente estava falando das minhas aulas, foi por isso que eu comecei a dar aula. Porque a gente fala das comunidades, principalmente das mulheres. Muitas viraram mães solteiras, ou os maridos estão desempregados e elas não têm uma oportunidade. Aí se elas têm um sistema educacional importante, bom como o de uma creche, boa, elas conseguem deixar o filho, mas elas precisam trabalhar também. Então, elas precisam da oportunidade. Isso é muito importante. Aí entra o resumo dessa nossa primeira conversa.
é porque isso gerou em você e também em mim uma representatividade. Exatamente. Sim, é o que eu falo pra galera. Eu nunca tive a pretensão política, não digo né, de forma acho que pejorativa, né, a palavra. É que as pessoas, elas olham isso como... Eu não tenho essa questão de esse ranço com a política, porque tem pessoas que têm um preconceito da política, absurdo, política não presta. Eu nunca tive pretensões, de fato, porque eu sempre fui um pregador do evangelho, eu sempre tive minha vida ali voltada para as coisas de Deus. E realmente não tinha essa vontade. Só que o que eu vim fazendo ao longo do meu ministério e da minha vida, porque eu não fui só um pregador, um cara que, sou só pregador, não. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Perfeito. Eu sempre gostei de estar envolvido em projetos sociais. Eu sempre preguei, entrei em comunidade, então eu sempre tive esse envolvimento. Então o que eu vim fazendo, por mais que não tinha nenhum viés político, fez com que as pessoas olhassem para mim e enxergassem essa representatividade, que é o que eu enxergo em você, é o que as pessoas têm enxergado em mim. Então, você hoje, história, né? Você forma pessoas, mas isso acabou gerando em você uma representatividade. Então, tem mulheres que olham para você, Dani, e dizem assim, cara, ela me representa. Né? Aí entra a tua hashtag, né? Ela resolve. Ela resolve. Olha, eu vou falar, irmão, e resolve mesmo, hein? Porque desde quando a Dani abraçou o meu projeto, Amor Sem Limites, que quando eu a conheci, ela e o pai dela, eu falei para eles sobre o meu projeto. E uma das coisas que a Dani falou para mim, e eu falo isso aonde eu passo, eu não esqueço. Ela falou assim, eu não vou levar só esse projeto para o Rio de Janeiro. A gente vai levar para todo o Rio de Janeiro, para o Brasil e ouso dizer, para o mundo inteiro. Com certeza. Então, ela é alguém que já faz um trabalho social, que usa a influência que ela tem dentro da política para fazer o bem, sem nem olhar quem, né? Aí entra aquele versículo que eu também não esqueço, né? Nunca deixe de fazer o bem a quem merece, tendo na mão o poder de fazer. Então, isso de fato te descreve. Amém. Então, tudo isso acabou gerando em nós, né, essa representatividade. E eu acabei aceitando o desafio, que também não partiu, né, de vocês. Na verdade, claro. Eu fui convidado a ser candidato por uma igreja. E confesso que eu particularmente, Daniel, relutei, orei 30 dias para Deus falar comigo. Não porque não por querer, não querer, ou ter medo de política, essas coisas assim. Nunca tive pretensões, mas eu sempre tive promessas. Claro. Né? Desde criança, isso aqui tem coisas que pessoas não sabem, eu vou soltar aqui. Desde criança, assim como eu ouvia profecias que Deus me faria um grande pregador, e quando eu digo um grande pregador, não digo questão de ser famoso, porque ser conhecido não quer dizer que você é grande. Né? Tem isso. Ser grande é você ser efetivo, bem sucedido naquilo que você faz. Naquilo que você faz. Então eu tenho assim sucesso naquilo que eu faço. E quando eu digo sucesso, eu vejo resultados, os frutos, aonde eu vou, de pessoas que são curadas, aceitam a Jesus e têm testemunhos. Amém. Né? Então, assim como eu sempre ouvi isso, eu também ouvi por algumas vezes Deus usando os vasos, dizendo que Deus tinha um projeto comigo na política, e isso quando eu era criança. Só que aquilo, né? Profecia, tu pensa assim, que tem a gente como ser humano, a gente recebe o que a gente quer ouvir. Né? Quando a pessoa profetiza aquilo que tu não quer ouvir, aí tu fala assim, fica meio, peraí, como é que é o negócio mesmo? É de Deus, né? Aí quando as pessoas falavam de política, eu pensava assim, cara, nada a ver, pô. Tipo assim, nada a ver o Renan pregador com política. A política, a tal da política, né, Renan? Só que hoje, cara, olha como são as coisas. Aí eu até fiz uma live aqui antes da gente começar o podcast. Hoje eu entendo, né? Depois que eu fui entender, olha a minha vida hoje, olha o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu sou um candidato, oficialmente, um candidato a deputado estadual, né? Brigando aí por uma cadeira na Assembleia Legislativa do nosso estado. Importante a gente falar, eu queria também fazer essa vírgula, para falar do contexto da política e do contexto
do ser humano quando ele tá na política. São Sim. coisas muito diferentes, sabe? Por favor. As pessoas, elas falam muito, e eu passo por isso direto. Por eu ser filha de político, as pessoas falam, não, para você foi natural, foi uma decisão assim, olha só como as coisas são, é sequência, é continuidade. Muita gente não sabe que o meu pai, ele veio do nada. Uau. O meu pai, meu pai, 2 irmãs, minha tia Edna e minha tia Eliana. A tia Eliana já falecida, minha avó falecida já e meu avô falecido. Eles moravam num apartamento pequeno, o meu pai dormia na sala, porque eles não tinham quarto para todo mundo, e ele se emancipou para poder trabalhar. Uau. Então ele começou a trabalhar, ele virou maior de idade aos 16 anos, para poder trabalhar e correr atrás. Então ele fez a história dele. E quando as pessoas falam, mas se ele fez a história dele, se a história dele fosse boa, ele não teria entrado para a política. Aí tem uma diferença muito grande, que é uma coisa que o Renan está falando, e que a gente nunca pode deixar de pontuar. A política, ela não é uma coisa ruim, ao contrário do que as pessoas pensam. Tem uma diferença muito grande, gente, entre a política e a politicagem. Uau. É uma coisa que a gente Perfeito. tem que separar o joio do trigo. Porque a política é o ato de você estar num espaço de poder. E quando eu digo poder, mais uma vez, as pessoas acham que é uma coisa negativa. A palavra poder, ela literalmente é o ato de você poder fazer algo para ajudar. Yes. Então, você não está ali porque você é melhor do que ninguém. Não é currículo que você entrega o currículo e é contratado. Não. Você está ali pela vontade de uma maioria. Tanto que qualquer político é um cargo em que as pessoas te colocam lá dentro. É um voto. Então, a maioria expressa sua liberdade, seu direito, e olha e acha, julga que uma pessoa é um representante de um grupo, de uma classe, de uma tribo, de um pessoal, de uma galera. Mas Caramba. foi eleito por uma representação. Muito bacana. Aí as pessoas falam, não, mas a política é uma coisa negativa, porque tem político que só faz as coisas para si. Essa é a politicagem. Aquelas pessoas que usam do lugar onde estão, da caneta que ali possuem, que com a caneta vem uma responsabilidade, que você, quando é eleito, você se torna uma autoridade. E autoridade não no sentido de você ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mas você tem uma responsabilidade perante a sua atuação. E aí muitos usam dessa autoridade para se beneficiarem enquanto seres humanos, individualmente. Essa politicagem que contamina a política. Então, para aqueles que acabam naturalmente entrando na política, como você falou, Renan, de como você acabou recebendo uma palavra desde jovem e encaminhando para cá, ao contrário do que muitos pensam, não, só porque ele cresceu enquanto pregador, agora ele vai para a política, como se fosse assim, olha a vida fácil. A política, gente, ela é o contrário do que a gente acha de vida fácil. Renan falou uma coisa muito importante. A gente, quando anda em comunidade, e eu ando muito em comunidade também, a gente vê pessoas literalmente na lama. Então, assim, elas saem de casa com um saco de plástico no pé para poder chegar no trabalho e não ter o sapato ali, principalmente quando chove, todo sujo de lama. Elas não sabem se a quantidade de comida que elas têm dentro de casa vai durar por mais quantos dias. Então, a gente está falando ali abaixo de uma linha mínima de pobreza. Então, as pessoas ali têm lugar, gente, que não é casa. Você tá numa comunidade, você tem normalmente casinhas de tijolo. Tem lugar que não tem nem viga, nem estrutura, é barraco. Você imagina num barraco, o que a pessoa tem lá dentro? Será que ela tem um banheiro? Provavelmente não tem. Será que ela tem um chuveiro para tomar banho? Aí, com isso, passam muitas infecções, porque ali esgoto a céu aberto. Então, a realidade do nosso... Não é só do nosso Rio de Janeiro, a realidade do mundo, do nosso país, é uma realidade diferente daquelas que nós, graças a Deus, vemos. E quando a gente começa a ver essa realidade, a pessoa que ela quer realmente servir, ela põe a cabeça no travesseiro. Eu falo isso que eu acho até uma questão de caráter, sabe, Renan? Eu não consigo botar minha cabeça no travesseiro e dormir pensando assim, será que eu não deveria ter feito mais? Será que eu posso fazer mais?
Porque enquanto eu tô aqui botando a minha cabeça no meu travesseiro, na minha cama, tem gente que tá dormindo no chão, tem gente que não tem o que comer. E a gente vê essa realidade no dia a dia. Então, quando as pessoas questionam o político, tem muitas pessoas que são políticas sem ter um mandato de político. Porque a política é isso, é o ato de você servir, é o ato de você ajudar, articular, buscar, trazer, lutar para recurso, lutar para melhoria. É verdade. E existem muitos políticos sem ser um político. Exatamente ou isso. sem ter um cargo político. Porque é um ato de você ajudar alguém. A política, ela é um estado de espírito, ela é uma forma, ela é um ato. A eleição, ela te consagra enquanto aquilo que você já faz. Perfeito. Então, eu acho muito importante separar esse joio do trigo, porque as pessoas acham que a gente quer estar na política porque é a vida fácil. A vida fácil na política, gente, quem trabalha de verdade, é o contrário. Porque só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5, 6 dias, eu já perdi a conta de quantos municípios eu fui. O Renan já com certeza já perdeu a conta de quantos municípios teve. Se eu começar a listar para vocês as comunidades que eu estive, só nesses últimos 5 dias já passaram de mais de 15. E a gente está em contato com essa realidade da rua. Então, a gente começa a ver. E quando a gente está ali, com essa missão, por que eu sou professora? Porque eu quero ser política? Não. Eu sou professora já há muito tempo, porque eu tenho uma história em querer ajudar as pessoas. Uau. Por que você prega? Por que você está ali? Porque você tem um propósito de Deus para passar uma mensagem. De querer levar a mensagem para o coração de alguém. E, na verdade, Dani, eu penso assim, a política ela está em todos os lugares. Ela está na vida de todo mundo o tempo inteiro. Tudo, na verdade, na vida é uma política. É uma decisão política. Tudo é uma política, principalmente na igreja. Agora falando pro meu povo que me acompanha, que é o povo cristão que ali exerce ali o ato de servir a Deus em uma determinada igreja. Cara, o que você olha para dentro da igreja é uma política. Sim. Literalmente. Tem ali um pastor presidente, é uma política. Tem ali líderes de departamento, é uma política. Lógico. Né? Então, tudo, na verdade, na vida, é política. Não, como você disse, não no âmbito próprio, né? Da politicagem, mas sim na questão de relacionamento, conexões, autoridade. Perfeito. Que é muito importante essa hierarquia, você entender quem é você. A gente aprende isso na igreja, a gente aprende isso na Bíblia, né? Isso, principalmente na Bíblia. Eu até brinco com alguns amigos, eu falo, a política ela começou na Bíblia, literalmente. Sim. Eu digo até que a política começou no céu. O primeiro político corrupto da história se chama Lúcifer. Pois é. Com a sua terça... Está escrito, a Bíblia diz em Apocalipse, com a sua cauda ele levou a terça parte dos anjos. Ou seja, claro que ele não arrastou, mas a influência dele levou outros a caírem junto com ele. Então, olha só, se no céu teve pessoas que foram influenciadas para a maldade, aí tu olha ao decorrer do contexto histórico da Bíblia, você vai encontrar a política na Bíblia do começo ao fim, porque aquilo é uma capacidade que Deus deu ao homem para poder fazer. Eu acho que é isso que também me motiva, me move. É o que você falou, entrar em comunidade como eu entrei, por exemplo, eu entrei na comunidade do Lixão, em Caxias, para fazer um trabalho social, que, tem uma parte da comunidade que é só barraco, na beira do valão a céu aberto. E tu entrar ali e ver criança saindo dentro do barraco, irmão. Cara, aquilo sem conseguir ter o que fazer, um estudo depois, porque se ainda tivesse uma perspectiva de Eu não dormi depois daquele dia, Dani, porque, como. é aquilo, você pensa que tá ruim para você, quando na verdade você tá bem melhor do que você imagina. Tem gente vivendo numa condição muito pior. E o pior de tudo é você querer fazer e você não ter um poder de fazer o bem a quem precisa. Exatamente. Então, é isso que nos motiva, né, Dani? A gente poder exercer de fato o que é a política. É você poder trabalhar em favor daqueles que acreditam em você, exercer essa representatividade. Dani, para a gente avançar,
Tá bem legal Tá essa. bacana. Agora essa é bom, conversa. a gente também tá tendo a chance de trocar a nossa Aquilo, ideia, a né? gente consegue falar de política e religião, assim, como eu disse no vídeo, sem ser agressivo. Porque não precisa ser Eu uma coisa preciso que agressiva. você, principalmente você que é jovem, que está me acompanhando, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, a palavra de Deus diz isso. Eu sempre digo aqui, Paulo falou sobre a renovação do entendimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? E quando eu digo a verdade, além da verdade da palavra de Deus, você precisa ter o conhecimento. O conhecimento também é libertador. Entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque, de fato, a nossa nação precisa disso nesse tempo. Se nós olharmos para alguns países em volta de nós, não precisa nem muito longe, aqui mesmo. Se a gente olhar para uma Venezuela, né, para Argentina, Cuba, países que não estão nem tão distantes assim da gente, e você olhar a realidade, se nós que somos brasileiros não nos atentarmos a isso, né, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. Se não falarmos de política e se não falarmos de religião, os ladrões continuarão roubando e os falsos profetas continuarão profetizando. Então a gente precisa ter esse entendimento. Inclusive, precisamos também falar sobre a importância de termos homens e mulheres cristãos ocupando o espaço do poder. Uma coisa que exatamente em cima disso, Renan, é uma coisa que eu quero falar para vocês, e aí não é puxando a sardinha pra gente, não. Eu quero que vocês façam mais uma reflexão interna. Isso aí, perfeito. É muito importante pensarem nisso. Só no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 70 deputados federais, são 70 cadeiras de deputados estaduais, 70 cadeiras de estaduais, eu vou citar também, e 46 cadeiras de deputado federal. Isso é um fato, quer a gente queira, quer não, isso acontece, nada vai mudar, porque isso está dentro da Constituição. Assim como a gente só tem um presidente, não tem dois, independente de quem seja, a gente, no momento, tem um senador e um governador. Tem eleições que tem dois. A única certeza que a gente tem, gente, quer a gente queira, quer não, alguém, ou eu sei que tá errado, mas alguém, né, algumas pessoas vão ocupar esse espaço. Isso é um fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é quem está ocupando esse espaço? Será que quem está ocupando esse espaço luta por nós? Aí vem o segundo ponto. A pessoa fala, tá, mas que ocupe, eu não tô nem aí, eu não quero saber, eu não concordo com a política, então por eu não concordar com a política eu não vou me envolver. Esse é o maior erro e a maior omissão que um ser humano pode fazer. Não é conosco, é com a sua própria família, é com a sua comunidade, com o seu bairro, com a sua rua, com a sua igreja, porque alguém estará lá representando. O voto é um momento onde todos são iguais. É um exercício pleno de liberdade. Não à toa que ele é secreto e que ele é individual. Então, todos estão ali para escolherem quem querem. Aí depois falam, mas eu não votei, eu não quis saber disso. Aí eu olho e falo assim, você não votou? Tá bom do jeito que tá? Ai, não, tá muito ruim. Então, pronto, se você não acha que você deveria ter votado, porque reclamar não vai resolver o problema de ninguém. Não vai mudar. E, Dani, é aquilo. Você gostando de política ou não, alguém vai ser um presidente eleito. Você gostando de política ou não, alguém vai ser um governador eleito, um deputado eleito. Então, você se omitir, e eu sempre digo isso, eu bato nessa tecla e é uma verdade, a omissão também é um pecado. Claro. Quando você pode fazer o bem e não faz, você está pecando como quem estivesse cometendo um pecado ou algo errado. Então você não pode ser omisso, porque é o que você está dizendo, Dani, de uma forma brilhante. Se tem que ter alguém, porque isso é a política, faz parte da nossa democracia, está dentro da nossa Constituição, isso é muito importante que você coloque alguém que você acredite, que você veja nessa pessoa a representatividade, principalmente que represente aquilo que você crê, aquilo que você acredita, a sua fé, os seus princípios, os seus valores, e que possa, de fato, batalhar e lutar por aquilo que vai trazer melhoria para a tua família,
para a tua casa, para a tua localidade, para a tua cidade. Outra coisa também muito importante é que você precisa não só votar, mas não desperdiçar o teu voto. Exatamente. Às vezes, vou votar em fulano, Bertão, que ele é engraçadinho, porque eu gosto dele. E às vezes a pessoa não tem nem condição de entrar e acaba, às vezes, fazendo nome ou número para outra pessoa entrar, que às vezes ela vem contra o que você acredita. Então, ser engraçadinho vai asfaltar a rua? Ser engraçadinho vai gerar mais emprego? Não vai. Vai. Tem que ter seriedade no trabalho. Tem que ter. Isso é muito importante. Então, não seja omisso. Você tá falando algo que, de fato, eu acredito muito, Dani. Muito. É muito fundamental a gente olhar para esse momento, principalmente nós cristãos. Porque o que a gente vive? O povo cristão é o povo mais perseguido que tem. Verdade. Verdade. É uma coisa, é uma perseguição constante. E mais do que a perseguição, gente, tem muito preconceito. A gente vive num mundo onde só a gente parar para pensar, a terceira reflexão do dia. Os últimos, 5 anos da sua vida, não precisa nem ir 10. Todos estão vendo as crianças hoje, todos estão vendo como é que está a cabeça de uma criança, de um jovem, como é que a internet tem influenciado, como é que a informação está sem controle, como é que as referências mudaram. Antigamente, a gente tinha muito mais, como é que eu posso dizer, obediência. E a obediência não é uma coisa ruim. A obediência é a gente aprender a ter estrutura, a gente aprender a reconhecer o nosso lugar, quem somos e quem está no nosso entorno. Então, o mundo mudou muito nesse período. E a perseguição, ao invés de a gente pensar, não, nós evoluímos enquanto seres humanos, aquela perseguição antiga mudou, não. Só que a perseguição hoje, ela existe de outras formas. Você pode não ter uma pessoa ali te perseguindo por você ser crente, te queimando vivo, mas ela vai fazer pior. Ela vai pegar tudo que você acredita e vai lutar para derrubar. E derrubar em todas as formas. É derrubar na lei, é derrubar no princípio, é derrubar na crença. Então, a gente vê o tempo inteiro. Isso não é uma coisa de hoje. Aconteceu, acontece e acontecerá. Não vai mudar. Porque enquanto tem pessoas ali que estão numa cadeira de um exercício de uma autoridade e defendem tudo contrário ao que nós defendemos, essas pessoas vão usar a autoridade que lhes foram colocadas da mesma forma, pelo voto, para lutar por tudo que elas pregaram, eles pregaram. Então, se tem uma pessoa lá que foi eleita por pessoas que pregam a legalização das drogas, essa pessoa vai fazer o que lá? Vai pregar a legalização da droga. Vai lutar pela legalização da droga. E aí o problema não é a luta de um indivíduo. Tem um que está lutando contra a legalização da droga e o outro está lutando a favor. E quando tem maioria? Faz o quê? Aí se você tem em Brasília 513 deputados. Aí você junta. Não, olha só, eu quero legalizar a droga. Aí você junta o seu partido. O meu partido inteiro também quer. Aí você junta os outros. Quando você vê, você tem uma maioria formada, o que a gente faz? Aí legalizam a droga. E acontece o quê? Eu vou dar um exemplo vivido pelo meu pai, que é sobre a legalização do aborto. O meu pai, ele barrou a legalização do aborto 3 vezes. Sabe como é que foi a última? A terceira vez ia ser uma portaria no SUS. Ou seja, o Ministério da Saúde ia lá editar um documentozinho, e é isso e aquilo, e você, cidadão que precisar realizar um aborto, pode se dirigir até o SUS. Ponto. Ia apertar Enter, ia colocar no sistema, e do dia para a noite, o que ia acontecer? Tá legalizado. Tá legalizado. Qualquer um que chegasse num SUS poderia pedir e realizar um procedimento de aborto. E sem ninguém perceber. A população não teve o direito de opinar sobre isso. Não foi colocado em voto. Então, vamos fazer um referendo. Vocês querem, vocês não querem, o que vocês pregam? Se não tivesse sido um líder evangélico ali, político cristão, que tivesse lutado por isso, acho que hoje o aborto teria legalizado. Essa é a realidade
que nós, seres humanos, enfrentamos e a responsabilidade daqueles que estão ali querendo representar de carregar. É responsabilidade de quem é eleito por um grupo não permitir que isso aconteça. Aí entra a importância da articulação, entra a importância da luta, entra a importância da mobilização. Porque o que a gente não pode, né, Renan, é pegar tudo que nos é caro, a gente aprendeu na vida, a gente aprendeu na igreja, a gente aprende na nossa família, nós pregamos isso para nossa família também. E aí a gente chega lá, dentro de um quadro em que fazem as leis que valem para o país, e aí passa a legalização do aborto. Como passou em Cuba hoje. Fizeram, só que desse foi um referendo popular. Hoje, casamento de pessoas do mesmo sexo foi legalizado em Cuba. Nossa. E aí faz o quê? Você legalizou, deslegaliza, para mudar uma lei, não é fácil. Não é fácil. Muito complicado. E só tem lei se tem maioria votando para essa lei. E tanto no caso de um candidato a deputado federal quanto a um candidato estadual, a função do legislativo é votar e discutir leis. Exatamente. Né? Muito importante. Então é importante que a pessoa que vai estar ali votando ou discutindo essas leis sejam pessoas do nosso mesmo credo, que tenha a nossa mesma ideologia. Agora você imagina, você votar num candidato e ver esse candidato que você votou votando no aborto. Vai legalizar o aborto. Aí você, eu sou contra o aborto, mas o teu voto foi para alguém que legalizou. Será que você não deveria ter pensado 2 vezes antes de votar no engraçadinho, por exemplo? E detalhe, não tem como se... Não, agora não tem como ser omisso. Você também vai ser responsabilizado por isso. Exatamente. Porque você votou. Foi você que colocou lá. Então, é muito importante esse... Igual a pessoa, não vou votar, né? Graças a Deus, eu não ouvi isso, mas já ouvi pessoas dizerem isso. Tem muita gente que não quer falar de voto. Não vou votar nele porque ele é pregador. Pô, beleza, aí tu vai votar em quem? Num bandido? Num cara que é contra aquilo que a gente prega? Não, o senhor é uma bênção. Então, se eu sou uma bênção... É isso. Porque, na verdade, eu penso assim, o cristão ele tem que ser cristão em todos os lugares. Se você é cristão só dentro da igreja, é fácil, meu irmão. Ali é onde só está aquele povo, aqueles irmãos. Eu quero você exercer o cristianismo em todos os lugares que você estiver. Tem que ser quem você é. Se for na política, você tem que ser um crente, como Daniel foi, como José foi, como Davi e outros homens que ocuparam, Neemias, que ocuparam alguma função diante de autoridades de uma nação. Então, eu não digo só da política, eu digo também no esporte, eu digo na imprensa, em todas as áreas. Nós precisamos ter representantes. E é por isso que está essa guerra ideológica. Porque quando éramos para ter nos posicionado, a gente foi omisso. Não, porque não pode ter... Tudo era do diabo, né? A televisão era do diabo, a política era do diabo, o futebol era do diabo. Era do diabo, tudo era do diabo, a praia era do diabo. E, na verdade, não é nada dele. Eu sempre digo isso. Irmão, é do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que têm habitam. Então, precisamos ter representantes em todos os lugares. Você precisa ser um representante de Deus, do reino de Deus, ser um cristão, aonde você colocar a banda dos seus pés. E eu não digo isso só porque estamos candidatos. Eu tenho orado isso. Que nessa eleição, e já está chegando, Deus levante o maior número possível de homens e mulheres que sejam representantes do reino de Deus, que sejam justos. E quando eu digo justo, eu não digo só crente, porque tem pessoas que não são evangélicas, mas são justos, têm caráter, comunga com a nossa fé, com os nossos princípios, com aquilo que nós acreditamos, a base da família, né? A cultura, né, judaica cristã, que é a base da sociedade. E tem um versículo muito interessante de Provérbios que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo geme. E ímpio aqui não é quem é do mundo, não é crente. Ímpio é aquele que pratica a impiedade. Dani, você sabia que tem muito crente que é ímpio? Que se diz que está na igreja,
está travestido de crente, às vezes tem até cargo eclesiástico na igreja, mas é ímpio. Chega, no dia a dia, né? A nossa fé ela não é na igreja. A conduta, o caráter deformado. Então a gente precisa entender isso. Então a minha oração é que Deus levante nesse pleito o maior número possível de pessoas que de fato sejam representantes da nossa causa e que possam fazer não só exercer a representatividade, mas fazer o bem a quem precisa e desenvolver trabalhos e projetos em prol da sociedade e do desenvolvimento da nossa nação, porque isso aí é muito, muito importante. É muito importante. Você falou uma coisa agora, Renan, que agora a gente conversando sobre tudo que é contrário ao que a gente acredita, e você mais cedo você falou que era aniversário da Nicole hoje, Verdade, 4 anos, né? 4 anos. Como é que a gente chega para essas crianças que estudam, aquelas que conseguem estudar, por exemplo, e elas saem da aula para ir no banheiro, e aí você tem um monte de placa. Você vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vocês acham que uma criança... Absurdo. Olha que absurdo. E aí não é nem culpa da criança, gente. Pelo contrário. Vocês acham que uma criança, ela sai da sala de aula e ela vai entrar no banheiro e ela se depara com um monte de placa. Vocês não acham que em algum momento elas vão olhar e falar: será que eu sou isso? Porque tem tanta coisa aqui. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Onde será que eu me encaixo? E muitas delas, com isso, elas acabam pegando a desinformação, a tentativa contrária de poluir a mente dessas crianças. E o que acontece? Entram na internet, entram no TikTok, entram e começam a ver, se expor a outras realidades. Aí elas vão voltar para a escola no dia seguinte e falar: eu vi na internet isso. Peraí, talvez eu não seja mesmo homem, ou talvez eu não seja mesmo mulher, talvez eu me encaixe em outra categoria. Então é muito importante. Isso, por exemplo, é um problema que está sendo muito sério, porque estão tentando a todo custo fazer disso uma lei, fazer disso uma realidade. Aí a gente olha e fala. Aí tem muitos, como você falou, os ímpios, que são os pseudo-crentes, que falam assim: não, eu sou a favor de tudo isso, tem que acontecer, todo mundo tem que escolher. Mas chega na hora, quando o próprio filho se depara com um questionamento, aí ele fala assim: não, peraí, não é bem assim. Como não é bem assim? Essa é a realidade. A partir do momento em que isso vira uma lei, todos estão sujeitos a passarem por isso. E Dani, a ideologia de gênero, que, na minha opinião, tem sido um mal constante para a sociedade, como já falamos aqui do aborto. Sim, da droga. Agora, a ideologia de gênero que acaba englobando essa sexualidade das nossas crianças. Exatamente. Até estão querendo mudar os pronomes, a linguagem. Você não pode mais reconhecer o seu filho como de fato ele é. Agora tem que ser filho. Né? Como é que não pode... Não existe. Isso, eles estão brincando com o entendimento das pessoas e que, na verdade, tentando confundir a mente das nossas crianças. A internet, ela é muito boa, mas, ao mesmo tempo, ela tem se tornado um perigo, porque como a internet nos dá o acesso à informação, então hoje a imprensa, as mídias, não tem ali a TV, posso dizer assim, não tem mais aquele monopólio da informação. Hoje a internet nos dá acesso a tudo, a informação a tudo. Isso tem sido também, hoje, um grande investimento desse movimento, né, dessa ideologia, que é atacar as nossas crianças por aquilo que as crianças veem, que é hoje as crianças estão ali constantemente no TikTok, a referência. Nas redes sociais, e hoje nessa era de influência, eu já disse isso aqui algumas vezes, onde todo mundo se torna um influencer, nós precisamos levantar representantes, porque o ataque é muito constante, principalmente às nossas crianças. Uma coisa que a gente tem aí brigado também sobre a liberação das drogas. É um problema. Cara, muito sério. Fácil você querer a liberação das drogas quando não é você que cuida de viciados. Quando não é você que está vendo mães que sofrem, que choram por filhos que saíram de casa, outros não voltaram por conta das drogas, outros aí estão, né, cada vez mais se afundando. Né? Eu vi casos de jovens, por conta das drogas, roubar a própria casa, né? Então, você vê ali, hoje, graças a Deus, eu já tive essas experiências de ver um jovem regenerado, recuperado, e detalhe, às vezes o próprio Estado, às vezes não,
o Estado não consegue fazer. Pois Mas ali tem uma igreja, tem um projeto social relevante sendo feito por uma igreja ou por uma instituição religiosa que está ali lutando para recuperar essas pessoas. Enquanto isso, quem se diz ser representante do povo está querendo aprovar a liberação das drogas. Então, é aquilo. Aqui fica o meu respeito a todo mundo. Você quer usar? Use. É o teu direito. Você está fazendo mal a você mesmo. Agora, você quer impor isso para a sociedade, sendo que tem tanta gente sofrendo por causa das drogas, tantas pessoas que morreram por causa das drogas, quantas famílias, principalmente dentro das comunidades, que estão sendo destruídas por causa das drogas. Então, a gente tem que falar. Mas não adianta falar das drogas, porque adianta sim. Enquanto a gente tiver com fôlego de vida, enquanto tiver alguém para se posicionar, a gente precisa falar, porque a gente tem responsabilidade com o próximo, isso né? Tem destruído muitos jovens, principalmente nossos jovens, famílias, homens e mulheres. Quantas já cansei de ver, como pastor, já cansei de ver mulheres chegando na igreja orando, pedindo a Deus a libertação dos seus maridos por conta da droga, porque altera ali o humor, as pessoas, mulheres que são agredidas, e às vezes porque o cara está num estado, né, alucinado. É isso aí. Então, são coisas que precisamos de ter representantes e que sejam do nosso meio, com a nossa fé, com nossos valores, com os nossos princípios. Igual tem candidato aí que apoia, né, a criminalidade. Pô, aí, né, é até irônico, né? O cara que apoia a criminalidade anda com segurança, com medo da criminalidade. Então, são coisas assim que... A dicotomia da vida. Que às vezes parece que eles tentam... Acho que eles tiram, né, a sociedade, tiram as pessoas como irracionais. E a gente precisa, né? Acho que foi uma das coisas que Deus também me direcionou a isso. Também entendendo, Dani, que hoje eu tenho uma voz diante da minha geração, Amém. Da nossa geração. Existem muitos jovens que me escutam como pregador, que me acompanham nas redes sociais. Hoje, juntando as minhas redes sociais, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Então é gente pra caramba. Influência, né? Representatividade. Então, o que eu estou fazendo? Essa é a minha pergunta, que eu faço para mim mesmo. O que eu estou fazendo para essa galera que me acompanha, que me ouve, que me escuta? Teve pessoas na minha rede social me perguntando, pastor, o senhor vai votar em quem? Porque eles querem votar em quem eu vou votar. Pastor, o senhor me indica? Eu recebi uma jovem me perguntou ontem no meu Instagram, pastor, quem o senhor me indica para federal? Olha a responsabilidade, né? Então, tipo assim, olha, isso é uma responsabilidade. Claro que é. Porque se eu chegar para essa pessoa e indicar para essa pessoa uma pessoa que não está alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio, eu estou sendo responsável por isso. Exatamente. Né? Hoje, né, diante dessa guerra ideológica, né, o que hoje a gente tem visto acontecer, e fora as coisas que vocês não veem, que rola por trás de bastidores da política, a Dani sabe disso melhor do que eu, são coisas que muita gente não tem noção, que se nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos, cara, o Brasil ele vai se afundar. Vai se afundar. E essa responsabilidade vai cair sobre os nossos ombros. Porque a gente pode fazer o bem, e se a gente não fizer, se a gente for omisso por medo, por covardia, a gente está pecando. A gente está pecando. Então, a gente está pecando. Fora isso, né, a gente ainda tem o projeto Amor Sem Limite. Amém. É sobre isso. É sobre isso. Outra coisa interessante, Dani, eu sempre digo, Deus está até me usando muito numa palavra que Ele me deu esses dias, eu tenho falado sobre isso. Não é sobre a Dani Cunha, não é sobre o Renan Lopes. Que as pessoas às vezes acham que é a vaidade do meu nome, do seu nome. E quando Deus levantar alguém, eu digo isso na Bíblia, assim como Deus levantou grandes mulheres para representar o seu povo. Eu poderia falar aqui de Ruth, poderia falar aqui de Esther, poderia falar aqui de Débora, poderia falar de Noemi, e mulheres que exerceram liderança na Bíblia Sagrada. Eu poderia aqui falar de várias. E como Deus também levantou vários homens para exercer uma liderança política e espiritual. Mas toda vez que Deus levantar alguém, Dani, não se trata de quem Ele está levantando, mas se trata do que Ele pode fazer através de quem Ele está levantando. Perfeito. Então não é sobre mim. Deus não me fez um pregador conhecido que fala para as gerações, para a juventude, só porque eu gostei dele, ele é um pretinho,
abençoado e eu gosto dele. Não. É o que Deus pode fazer através de mim. É a instrumentalidade. E eu olho para você, Dani, eu vejo isso na sua vida, como eu vejo na minha vida também. É o que Deus pode fazer através, como já tem feito. Perfeito. Então, o Amor Sem Limites, que eu acredito assim, Dani, que tem sido a minha maior motivação nesse projeto. A minha também. Porque o que eu vi, né, pessoas me dizer em comunidades onde eu estava fazendo o trabalho, eu lembro, eu estava fazendo um trabalho na Vila do Pinheiro, na Maré. Aí uma mulher me abraçou, deu um abraço, falou, você que está responsável por esse projeto? Eu falei, sou. Aí ela me abraçou e falou assim, não para, porque a gente precisa. Exatamente. Ela me deu um abraço e falou assim, não para com isso, porque a gente precisa. Pô, aquilo entra no meu coração. É exatamente isso. Você entender, aí você entende que você é importante num projeto. Aí você tem, caraca, Deus de fato está me usando para fazer isso. Não só ela, como muitas outras pessoas que são abençoadas. Cara, você tirar um sorriso de uma criança. Você vê jovens ali que te viam só na internet, mas está vendo você ali. Porque eu falo aqui, sem medo de errar, tem pessoas que são personalidades que não entram em comunidade, não. Pregadores, cantores, pessoas assim, conhecidas, relevantes, que não entram, e não entram porque tem medo, não entram porque para ela não é relevante aquilo. Eu sempre estive, independente de política, até independente de ser um pregador conhecido, eu sempre estive ali. Primeiro porque eu vim de lá. Perfeito. E eu conheço, não porque falo, eu conheço porque eu estou ali dentro vendo. Então, são essas coisas que acabam nos movendo para esse propósito. Com certeza. É o que a gente pode fazer. E esse é um dos meus projetos como um candidato. É levar o projeto Amor Sem Limites, implantar ele em várias comunidades, colocar ali núcleos, né? Sim. Né? Do projeto. E ali dentro desse núcleo, desenvolver ali um trabalho de esporte, um trabalho social. As pessoas têm um reforço escolar, que elas saiam, um trabalho educacional. Perfeito. Até um trabalho ali de atendimento ali, seja ali um atendimento médico ali, claro. Um atendimento clínico e tantas outras coisas que eu acredito que a gente pode, como um todo. Acredito que a gente pode fazer odontologia que um tratamento odontológico é muito caro. Pois e você poder colocar ali à disposição 0800 de uma comunidade ali. Quantas pessoas não enxergam, falta um exame de vista. Exame de vista. Então, aí entra um ponto importantíssimo, Renan, que é sobre exatamente o que a gente falou desde o começo. Quando as pessoas perguntam, para quê? Ou então, mas está fazendo a política, ela, sem a política, a gente pode até fazer o que está no nosso alcance. Mas o nosso alcance, sem uma mão, uma oportunidade, uma forma, é limitado, como todos somos. A política, ela é uma forma da gente conseguir aumentar esse trabalho. Por quê? Porque é político, tem a influência, só não. Muitos não sabem, mas é responsabilidade do político não só fazer a lei. A lei, tanto o deputado estadual faz a lei no estado, o deputado federal faz a lei no país. Mas mais do que isso, o papel do político é buscar recursos. Recursos na saúde, recursos no esporte, recursos na assistência. E eu tenho para mim a máxima, Renan, que eu falo sempre, quem não é visto não é lembrado. Perfeito. E o papel do representante é nos colocar, essas comunidades no mapa, no radar, é colocar os municípios no mapa, no radar, porque ninguém vai acordar. Eu dou esse exemplo que é duro, mas é verdade. A gente tem, por exemplo, a gente está falando de programas de saúde aqui. Vamos falar do ministro da Saúde. O doutor Queiroga é um ministro maravilhoso, mas ele cuida de 27 estados, mais de 5 mil municípios, fora em cada município as suas respectivas comunidades. Vocês acham que ele um dia vai acordar e falar assim, ligar pra gente e falar, Dani, Renan, eu tô dando uma olhadinha aqui no mapa e tô com uma vontade de mandar um recurso pra gente aumentar o Amor Sem Limites em Honório Gurgel? Não. Não vai fazer.
O papel Então nosso tem que ter alguém para ir lá. é colocar no mapa, falar, eu preciso, olha aqui, olha essa comunidade que está precisando, olha esse município que não tem isso, olha a calamidade que está acontecendo. Esse é o papel do representante. O papel do representante é lutar pelas nossas pautas, impedir que vire lei o que nós não acreditamos e também buscar recursos para esses programas. Perfeito. Como é que a gente vai conseguir fazer o Amor Sem Limites chegar em cada canto? Com a nossa vontade? Com certeza. Estamos ali nesse projeto há muito tempo. Tudo que está no nosso alcance fora, a gente já faz. Para a gente poder crescer, como é que a gente consegue crescer? Como é que a gente consegue atingir mais vidas? Através do poder público. Poder público. Verdade. E é por isso, através desse entendimento, Dani, que nós estamos aí nessa briga, até porque se eu pudesse resolver sozinho, né, exatamente, eu não estaria nessa disputa. Com certeza. E hoje, graças a Deus, eu sempre digo isso. Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Amém. Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. Ele nos apresenta pessoas. Perfeito. Então, quando eu iniciei esse meu projeto, uma das coisas que eu pedi a Deus foi assim, me apresente pessoas que vão me ajudar de fato. Porque a gente, para falar, eu sempre digo, não, para falar até papagaio fala. Mas pessoas que me ajudam a fazer, a desenvolver, que me façam chegar aonde eu não posso, que me tragam um entendimento que eu não tenho. E você veio nesse período que eu precisava de ter alguém que me ajudasse ali a desenvolver e levar esse projeto. E eu tenho certeza de uma coisa, Dani. A gente ainda vai poder, né, durante esses 4 anos aí, não só durante esses 4 anos, mas até formos úteis. Enquanto em pé estivermos, enquanto úteis formos, não é? A gente poder levar esse trabalho, esse projeto ao Brasil, né? E ao mundo, no nome de Jesus. Então, gente, ó, falta pouco pro dia 2 de outubro. Faltam aí 4 dias. 4 dias. É logo ali. É logo ali. E eu conto muito com vocês. Semana que vem, quando vocês... Desculpa te interromper, Renan, mas semana que vem, quando vocês encontrarem a gente de novo, já vai ter passado. Já vai ter... É verdade, já vai ter passado. E acredito que o próximo podcast vai ser o podcast da vitória. Em nome de Jesus. Acho que a gente vai fazer o podcast da gratidão, né? Amém, o podcast já da gratidão. Cantando a vitória, podendo aí falar um pouco sobre muitas coisas, projetos e tantas coisas aí, que só esse encontro aqui não é suficiente para a gente poder falar para vocês. Mas eu quero, Dani, tomar liberdade e pedir a vocês com muito carinho para nos ajudar. Vocês, acredito que nesse bate-papo vocês já puderam entender um pouco daquilo que temos e queremos fazer por vocês. E, principalmente, de quem nós somos. E a Dani é minha parceira, minha irmã, minha mana, que me abraçou. Amém. Abraçou meu projeto. E hoje, quando eu digo irmão, eu digo de verdade. Hoje, o sentimento, o relacionamento que a gente tem é de irmãos. Ela sempre atenciona. A gente praticamente se fala todo dia. Né? Todo dia. E buscando, correndo, a gente apanha junto, guerreia junto, levanta e vai. E eu sei que a Dani é uma pessoa extremamente capacitada. Amém. Extremamente capacitada para representar as mulheres. E como ela sempre diz, sem mimimi, sem vitimismo, mas com garra, com disposição e com convicções, que isso é muito importante. Amém. E principalmente porque é minha irmã em Cristo, serva de Deus, comunga com a nossa fé. E eu sei que você lá em Brasília e eu aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, vai tremer, o negócio vai tremer bastante, vai ser forte. Então, para deputado estadual, não tenho candidato. Você acabou de encontrar os seus candidatos. Amém. Para a deputada federal, minha amiga Dani Cunha, o número dela está até aqui atrás da gente, ó, 4477. E para deputado estadual, esse que vos fala, Renan Lopes, 44777. É fácil, porque o número ele é o mesmo, né? O federal ele tem um número a menos, então é 4477, é primeiro que vota na ordem, o segundo 44777. É só acrescentar mais um. E, o 77 no caso, é proposital. Né? Para nós que somos crentes, em Cristo Jesus, o número 7 é um número muito forte, muito profético.
Ontem mesmo no meu Instagram comentaram comigo, a pessoa botou assim, o 777 é muito profético, né? Porque na Bíblia o número 7 é o número da perfeição de Deus. Né? Então, quando eu falo da perfeição de Deus, eu lembro logo da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, a vontade absoluta de Deus. Então, essa é a vontade de Deus pra gente. Dani, glória a Deus. Federal, e eu, estadual, e a gente conta muito com a sua ajuda, conto muito com você, e que você nos ajude a multiplicar isso. Seu filho, seu marido, a esposa, mãe, pai, quanta gente você puder... E de qualquer lugar de do qualquer estado. lugar, isso é Muito importante. Que muita gente me pergunta isso na rede social. Tem pessoas, eu acho que eu não posso votar em você que eu sou de Nova Iguaçu, não posso votar em você que eu sou de Angra, de Tanguá. Campos, de Tanguá. Pois não, é. você tem que, que é de todo o estado, porque essa eleição é uma eleição federal, ou seja, abrange ali a presidência da República, senadores, governador do estado, deputados federais, deputados estaduais. Então, é uma eleição a nível nacional, claro, para deputados estaduais e federais, senadores e governadores que são representantes do estado, todo o estado, no caso do Rio de Janeiro são 92 municípios. 92 municípios. Vocês podem votar e ajudar a gente aí, né? Faça esse projeto, que é o Projeto Amor Sem Limites, e tudo que envolve o Projeto Amor Sem Limites, aqui o podcast, vigília, culto, cruzada, as mulheres o projeto sem social, limites, Mulheres Sem Limites, da que digníssima Thalita Duarte, sua esposa. Dani tirou onda lá, que eu fiquei sabendo, foi forte. Foi lindo o trabalho. Várias mulheres ali empenhadas nisso. Foi maravilhoso. Então, tudo isso, cara, depende também desse nosso novo desafio, desse novo projeto. Amém. E poder alcançar vocês aí através de um grande trabalho e através também da palavra de Deus e dessa essência do Evangelho. Amém. Então, gente, conta com a gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações. Dani Cunha para deputada federal e Renan Lopes para deputado estadual. E a gente conta muito com vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada. A gente está junto. Só temos gratidão a todos vocês que nos acompanham desde o começo. Obrigada àqueles que também passaram adiante para que novas pessoas também pudessem nos acompanhar. Verdade. A certeza de que a gente está aqui hoje, a certeza de que nosso trabalho é verdadeiro, nosso trabalho é sincero. É verdade. E graças a Deus nós somos edificados para poder passar essa palavra adiante. Um beijo a todos. E até Jesus voltar, a gente vai estar aqui com vocês. Amém, aqui, sempre trazendo personalidades, homens e mulheres de Deus, para que possa aqui bater um papo com a gente muito abençoado. Tamo juntos. Um beijo, gente.